Olá, pessoal! Eu sou a Aline e hoje eu vou te mostrar as novidades da versão 10.5a11 do mês de novembro da folha de pagamento. Então, nessa versão, tivemos algumas liberações muito legais. A primeira delas, muito boa, é em relação à guia do FGTS digital, que agora é possível emitir os dados do crédito do trabalhador aqui pelo sistema domínio. Então, aqui no menu Relatórios, Guias, GFD, Guia do FGTS Digital, agora o sistema conta, aqui quando marca a opção parametrizada, ele conta com o tipo de débito crédito do trabalhador. Então, é possível emitir uma guia exclusiva com os débitos do crédito do trabalhador pelo sistema domínio. Então, é só marcar aqui a opção do crédito do trabalhador, informar a competência que deseja emitir. Aqui, por exemplo, se eu for informar a competência de outubro, ele já traz a data do vencimento, correta. Dia 20 de novembro é um feriado, então ele antecipa. E aí, é possível fazer a emissão, clicando aqui no botão OK e prosseguindo com a emissão da guia. Além disso, se não quiser algo exclusivo do crédito do trabalhador, e sim a guia mensal mais os débitos do crédito do trabalhador, agora também é possível. Basta que aqui no tipo de débito seja marcada a opção mensal e aqui no quadro Opção, marque a opção de emitir na guia os valores correspondentes à parcela do empréstimo crédito do trabalhador. Então, agora você tem a opção, por dentro do sistema, emitir a guia do FGTS, tanto com os débitos mensais e os valores do crédito do trabalhador juntos, ou somente o crédito do trabalhador. Então, uma liberação aí muito importante para você. Dá para fazer isso de forma manual, assim como eu acabei de demonstrar, ou também por rotinas automáticas, tá? Vou acessar aqui uma rotina automática para te mostrar. Então, por exemplo, você vai fazer ali o cadastro de uma rotina, aqui em guias, quando você marcar aqui a guia do FGTS digital, por exemplo, ou por computador ou por empresa, tá? Tanto faz. Aqui no botão reticências, você consegue fazer a configuração, guia parametrizada, tipo de débito mensal, já vem a opção aqui, ou crédito do trabalhador, algo mais exclusivo. Então, aqui você tem a possibilidade de gerar também por rotinas automáticas. Então, essa foi a primeira liberação que tivemos aqui no sistema, a geração da guia do FGTS exclusiva para o crédito do trabalhador ou em conjunto com os débitos mensais. A próxima liberação é em relação ao empregado intermitente. Então, aqui no menu Controle Parâmetros, foi reformulada uma opção, já vou te mostrar qual que é. Então, aqui na guia geral, personaliza opções afastamentos. Essa última opção aqui, antes ela era exclusiva para licença maternidade. Então, uma empregada intermitente de licença maternidade, os valores, do afastamento eram pagos pela empresa e aí poderiam ser compensados no INSS. Agora, essa opção ela é genérica, para qualquer tipo de afastamento, desde que você defina quais são. Então, agora a opção ela se chama Calcular os afastamentos com pagamento pela empresa para empregados com vínculo seletista intermitente a partir de. Aí você informa aqui a competência, que você queira, e no botão reticências vai marcar aqui os afastamentos que devem ser considerados. Então, aqui, por exemplo, vou colocar um acidente de trabalho. Vou fechar, vou gravar aqui o parâmetro. Se eu simplesmente calculasse uma folha, de um intermitente que estivesse de afastamento, não iria ser lançado nenhuma rubrica, não iria ter valores. Agora, com a opção marcada, eu tenho aqui o exemplo de um colaborador intermitente que ele tem um afastamento. Vou pegar aqui, por exemplo, o Joel. Ao visualizar os cálculos agora para o Joel, veja que vão ser lançadas as rúbricas de afastamento, porque agora, com aquela opção marcada, a empresa, ela começa a pagar esse colaborador. E aí são lançadas as rubricas de afastamentos, afastamento por acidente de trabalho igual ou inferior a 15 dias. Então, aqui agora são lançados todos os cálculos, tá? Se você quiser saber um pouco mais sobre como que o sistema fez aqui os cálculos, chegou nesses valores, você pode procurar na central de soluções, que tem todos os links certinhos lá para você, com todas as discriminações de cada rúbrica. Então, essa foi mais uma liberação, aquela opção dos parâmetros. E prosseguindo aqui com as novidades da versão, tem uma opção muito legal aqui no menu Relatórios, Encargos, Empresa. Essa opção vai ser muito boa, principalmente para janeiro,
para caso você tenha alguma diferença no RAT da empresa, tá? Eu já vou colocar aqui a competência de janeiro. Eu fiz aqui um cálculo apenas para mostrar neste vídeo. Vou considerar aqui todos os meus colaboradores, competência de janeiro, porque agora tem essa opção aqui, ó, discriminar o percentual GIL-RAT utilizado por colaborador. Marque essa opção, né? Por padrão ela vem desmarcada, mas você marca a opção para fazer essa discriminação, para você ver qual que é o percentual utilizado para calcular o GIL-RAT ali dos colaboradores. Porque se tiver algum que esteja diferente, você já vai saber que a diferença é provavelmente daquele empregado, né? Então, agora, ó, aqui no relatório, acrescentou essa coluna GIL-RAT percentual, e aí veja que todos eles estão com o mesmo percentual, né? Se algum deles estiver diferente, é porque houve um cálculo antes da atualização do FAP, né, principalmente lá em janeiro, e aí você esqueceu de recalcular para aquela pessoa, né, para aquele colaborador. Aí teria que fazer um recálculo para ajustar o percentual do RAT, né? Então, quando dar diferenças, é muito importante que você agora verifique esse relatório, porque ele mostra individualmente para cada empregado qual que foi o percentual utilizado. O percentual aqui considerando o RAT vezes o FAP. E seguindo, né, na nossa lista de novidades, agora temos uma opção lá nos parâmetros, né, mais uma opção aqui nos parâmetros. Essa opção agora é para o salário família, tá? Então, aqui na guia geral, personaliza, opções, salário família. Essa opção aqui embaixo, ó, não calcular salário família para empregadorista variável quando na competência não possuir cálculo. Eu tenho aqui um exemplo, ó, que eu já calculei, né, antes de marcar aquela opção, e eu tenho aqui o empregado Marcelo. E veja que nessa competência ele não teve nenhum tipo de lançamento, ou seja, ele é um horista, mas não teve lançamentos no mês, só que foi calculado o salário família para ele, né? E de forma indevida, porque ele não teve nenhum lançamento. Então, se eu não quiser que seja calculada essa rúbrica, o que eu faço? Eu venho aqui nos parâmetros, marco essa opção, né, que estava desmarcada, clico no botão gravar, e agora eu vou recalcular a folha do colaborador Marcelo, justamente para que não seja calculada aquela rúbrica. Então, vou informar aqui a competência, vou marcar a opção de realizar o recálculo geral e vou selecionar aqui só o Marcelo para fazer o ajuste. Então, aqui ao visualizar os cálculos, veja que agora não vai ser calculado nada para o empregado Marcelo, ó, não houve cálculo nenhum, porque devido àquela opção nos parâmetros, né, que eu marquei, quando ele não tem lançamentos, não vai calcular o salário família, tá? Então, essas são as principais liberações desse mês. Além disso, né, tivemos algumas alterações aqui em rubricas, principalmente rubricas de férias. Então, as rubricas de férias, para ficarem de acordo com o E-Social, elas tiveram alteração na natureza da rúbrica. Tá? Então, antes essa daqui, a número 3, por exemplo, ela tinha natureza 1016. E agora ela passou a ser a 1015, né, para ficar de acordo com o E-Social. Tá? Por isso também que se alguma rubrica entrar em processamento agora novamente para o E-Social, né, de férias, você não estranhe porque é por conta da natureza da rúbrica que foi alterada, tá bom? E além da natureza, também tivemos uma pequena alteração aqui no arquivo do crédito em conta, tá? Que agora nós temos a opção para gerar o número do lote sequencial entre matrizes e filiais. Então, se você gera o arquivo do crédito em conta e tem empresas matrizes e filiais, agora você tem a possibilidade de marcar essa opção para gerar o número do lote sequencial, né, entre matrizes e filiais lá dentro do arquivo. Então, essas foram as principais liberações agora do mês de novembro. Espero que você tenha gostado e siga a Central de Soluções nas redes sociais. Até mês que vem!